Pessoal, um assunto que continua dando o que falar é a questão do aumento da criminalidade, não só no estado de São Paulo, no Brasil como um todo. A imprensa ela é militante, você sabe disso. O alvo da vez é Tarcísio de Freitas. Na semana passada, a partir de sexta-feira, mais de 29 pessoas foram mortas com confrontos com policiais militares lá no estado da Bahia. Ninguém está falando isso. Estão falando contra o Tarcísio, e já chega a 16 o número de mortos, porque Tarcísio é um nome que vai contra a esquerda. Lá na Bahia, o governador da Bahia é do PT, então é lógico que a imprensa militante não vai falar contra. O fato é que o assunto é muito mais complexo do que parece, e é isso que a gente vai falar nesse editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Tá rolando uma verdadeira guerra dos terroristas, do crime contra os policiais. E a mídia, grande parte dela, já se posicionou a favor do crime, dos criminosos. Mas muitos cidadãos vêm se manifestando e se colocando do lado dos policiais, se mantendo a favor dos policiais. E aí, eu vou citar para vocês essa publicação do Coronel Homero, tá? O Coronel Homero, numa coletiva de imprensa do Tarcísio de Freitas, onde eles estão fazendo questão de prestar esclarecimentos o tempo todo sobre as operações, sobre o combate ao crime organizado. O Coronel Homero escreveu o seguinte: há quantos anos não se viu um governador de São Paulo manifestar-se dessa maneira? Parabéns, governador Tarcísio de Freitas. E enfim, a cada passo que o governador dá, mais a imprensa ataca, mais a esquerda ataca, mais a oposição, a base do governo federal, a base do governo Lula, petista, ataca Tarcísio. Vocês precisam entender. Tarcísio começou a combater o crime organizado já na Cracolândia. 18 foram presos. 18. A justiça já fez o seu papel. Colocou todos de volta na rua, quase todos. É uma vergonha, deplorável. Mas os policiais militares não deixam de cumprir o seu papel. Até que o crime organizado declarou guerra à polícia. E aí matou um policial. Um governador fraco, covarde ou aliado ao crime ficaria silente, deixaria o crime tomar conta. Igual a gente viu em alguns estados brasileiros ainda esse ano. Você sabe de quem eu estou falando. Você sabe muito bem de quem eu estou falando. Tarcísio não. Tarcísio deu a resposta dura, a resposta veio certeira, e enfim. Agora, o tráfico vai partir para cima. Inclusive, a gente corre o risco de ter uma retaliação aqui dentro do estado de São Paulo. E aí é onde, mais do que nunca, Tarcísio vai ter que ser forte. E por que eu estou falando isso? Olha só. Está em julgamento, e não mera coincidência, uma ação que está parada há 11 anos no STF. A descriminalização das drogas. Gilmar Mendes vota a favor de que o tráfico possa atuar de maneira lícita. Lícita. Vai deixar de ser traficante de drogas, destruidor de vidas, para ser no máximo um sonegador de imposto, porque a atividade deles passam a ser lícitas, né? Porque é estranho você criminalizar o cara que vende, mas o cara que consome não é criminalizado. Não é meio estranha essa situação? Pois é. O STF está seguindo nesse caminho. Hoje, na verdade ontem, ainda à noite, o ministro Alexandre de Moraes votou pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. 4 magistrados do STF já votaram favorável. 4. Essa matéria do Correio Brasiliense. E aí, eu te pergunto, qual o sentido prático disso aqui? Você tem noção ou não? É abrir a bandeira para que cara que for pego com 1, 2, 3, 10, 15 quilos de droga, esse cara é usuário, vai que a tese cola. Aí, você já deve ter visto aquela matéria que diz que o tráfico, o crime organizado, pega advogados, pagam toda a estrutura, cursos, preparam ele para prestar concurso público.
E aí, nós temos os caras que são da banca de concurso. Imagina se você fosse um cara da banca. Chega o PCC na sua casa e fala, olha, tá vendo a sua família aqui? Se você não me passar as respostas, amanhã a gente mata todo mundo. E aí, o que não vai faltar é juiz, é promotor, é advogado público defendendo o crime organizado. Você entendeu quanto tudo isso é tóxico? O sistema é assim? E aí, vamos partir para cima aqui de alguns pontos aqui. A Bárbara, do canal Te Atualizei, ela fez uma postagem aqui interessante. A Samia Bonfim, ela levou uma crítica aqui do The Hit que eu achei bem justa, bem merecida essa crítica. A Samia Bonfim, que é do PSOL, recebeu uma crítica à altura. Os traficantes, bandidos, criminosos, vagabundos, sem vergonha, se é que eu posso citar esses adjetivos carinhosos aqui para eles, atiraram com um fuzil nas costas de uma policial, mulher, mãe de família, trabalhadora. E aí, a defesa não é contra a policial, é contra os bandidos. Olha só o que o The Hit é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, falou durante uma audiência pública que aconteceu ontem. Apesar de não ser objeto do convite que eu recebi. Deputado, eu estou um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Eu achei que a senhora fosse defender. Vamos lá, pessoal. Para que os senhores saibam, ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos. Ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos visitando a Cabo Gomes, a Cabo Nadiara Gomes. Graças a Deus, e não tem outra afirmação que não seja essa, ela sofreu 7 disparos de fuzil, uma arma de guerra, atingida pelas costas covardemente por 4 indivíduos do crime organizado. Disparo nas costas e no ombro. Ninguém sai matando, deputado. Já vai chegar a vez do senhor falar. Ela está bem, passou por procedimento cirúrgico. O soldado Uriel, atingido na virilha, por Deus também está vivo. Então, senhores, essa narrativa não passa de narrativa. Agora aqui, prestem atenção, senhores. Eu não estou querendo politizar nem polemizar, estou respondendo. Essas narrativas de que houve tortura, que foram executados todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. É um documento oficial. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. De enfrentar o crime organizado. Eu concluo a fala dele. E é isso que me representa. É isso que eu espero de um governador, de um gestor, que não compactue com o crime, que não compactue com quem faz a coisa errada. Mas não parou por aí, não. Tem mais um outro evento aqui que foi postado pelo Gustavo Gaia, que é deputado federal, que também é referente a uma fala da Samia Bonfim. Eu queria que você ouvisse também. É um vídeo de 1 minuto, mas vale a pena você ouvir e entender aqui as narrativas que eles criam. O general Gonçalves Dias estava na CPI do MST, e lá na CPI do MST, o Ricardo Salles, que é um ótimo deputado, ele fez um questionamento ao G. Dias se ele tinha relatórios da ABIN. A Samia respondeu que governo nenhum pode fazer relatório da ABIN. Governo que faz relatório da ABIN contra o MST é criminoso. Eu quero que você escute para entender de uma vez por todas como é a narrativa deles. Preste atenção. Não há nenhum relatório da ABIN sobre nenhuma movimentação do MST por um simples motivo. Não é papel da ABIN monitorar movimentos sociais. A liberdade de associação, de organização, é garantida pelo artigo 5º da nossa Constituição. E se
algum presidente da República utilizou a ABIN para monitorar as ações dos movimentos sociais assim, de forma permanente? Incorreu num crime. Da afirmação da colega de que se algum governo determinou a ABIN que monitorasse os movimentos sociais, praticou crime. Então, justamente em resposta a essa afirmação peremptória dos donos da verdade aqui, eu gostaria que simplesmente lê 9 de janeiro de 2009, portanto, o governo Lula, a ABIN monitora movimento sem terra. Lula é criminoso? Se houver Monitore obstrução... o movimento sem terra. Então, como a senhora disse que quem mandou monitorar o movimento social um praticou monitoramento crime, a senhora disse que sistemático o e presidente permanente Lula sobre os praticou movimentos crime. sociais. Então, O de que o pessoal presidente acusa Lula Lula de ser praticou crime. criminoso. Não, quem O pessoal acusa Lula de cometer ato criminoso. Olha só a tentativa de justificativa. está Podemos acusando é seguir, Vossa senhor presidente. Excelência, que não pode haver um Podemos, monitoramento tá aqui, sistemático ó. e permanente Aham, dos tá bom. movimentos É isso aí. sociais, é o que eu disse. Muda É agora só a voltar posição, a muda. fita, é só voltar a fita. É por isso que eles colam na escola. É engraçado, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que tinha que ter uma postura mais séria, mas às vezes é engraçado. Às vezes a gente ri com essa história aí, da forma que é conduzido. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é isso. Hoje não há mais dúvidas que movimentos de invasão de terras exasperam sobremaneira a lei. São verdadeiras organizações criminosas, em alguns casos apurados pela própria polícia, como é o caso do Zé Rainha, que vai ter que prestar depoimento à CPI do MST. É grave o que acontece. Então, sem sombra de dúvidas, você como cidadão, posicione-se, elogie os policiais militares, elogie aqueles que defendem sua família. Porque quando o bandido entrar na sua casa, não adianta ligar para deputado federal, não, que nenhum vai na sua casa. Não adianta nem tentar fazer símbolo do Batman, que ele não vai aparecer. É a polícia que você vai ligar. E vai ter que dar graças a Deus se eles aparecerem a tempo. E às vezes também eles não conhecem e não conseguem devido à grande quantidade de demanda que eles têm. A precariedade da condição de trabalho que eles têm. E ainda parasitas tentando sugar cada vez mais e destruindo a reputação dos policiais militares. Enfim, meu respeito e minha responsabilidade aqui sempre com os policiais militares. Grande abraço, parabéns Tarcísio de Freitas, mais uma vez.